Terça-feira, 20 de junho, que bom nos reencontrarmos nessa manhã para darmos continuidade ao estudo que nós iniciamos na última sexta-feira, que tem como título A Fidelidade de Deus e a Desobediência de Israel. Essa é a situação do homem que não tem realmente procurado conhecer a palavra ou a verdade. Por isso, nessa manhã eu chamo a sua atenção para que você continue ligado conosco. E ainda ouviremos ao término deste programa o cantor Yonan Cohen interpretando uma das músicas sobre Israel. Antes, desejamos fazer uma breve oração por você e por sua família nessa manhã. Pai, te pedimos a tua bênção extensiva a cada família, a cada telespectador, internauta que está conosco. Abençoe-nos agora, fala ao nosso coração, através da ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o cantor Yonan Cohen. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Yeshua. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Yeshua. No podrá el enemigo jamás vencer, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Yeshua. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Yeshua. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Yeshua. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Yeshua. No podrá el enemigo jamás vencer, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Yeshua. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Yeshua. No podrá el enemigo jamás vencer, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Yeshua. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Yeshua. Nós vemos um coro de misericórdia. E Deus cita, através do salmista, né? Deus guardou porque as suas misericórdias duram para sempre. Deus livrou porque as suas misericórdias duram para sempre. Deus abriu o mar vermelho porque as suas misericórdias duram para sempre. Deus mandou codorniz e mandou maná porque as suas misericórdias duram para sempre. Deus livrou o povo de Faraó porque as suas misericórdias duram para sempre. No Salmo 136, e o povo sabia de tudo isso. Então Neemias está dizendo mais uma vez, olha, não repitam o que aconteceu, o que o povo fez no passado. Verso 19: Todavia tu pela multidão das tuas misericórdias não os deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Verso 20: E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe destes na sua sede. Ele concedeu o Espírito Santo naqueles dias para ensinar, sustentou-os com pão, com água, com maná, para que eles não tivessem que reclamar. Mas mesmo assim reclamaram, murmuraram, blasfemaram contra Moisés. Você nos trouxe para morrer nesse deserto,
Poderíamos ter ficado lá no Egito, nós tínhamos os pepinos, cebolas, tínhamos alimento, tínhamos comida, embora que vivendo debaixo de um jugo do talvegue de Faraó. E por isso eles murmuraram. E somente os de 20 anos para baixo é que entraram na terra prometida. Os de 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Todos morreram, porque murmuraram, blasfemaram contra Deus. Verso 21. Deste modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Até esses detalhes, Neemias lembrou que durante aqueles 40 anos Deus demonstrou o seu cuidado para com o seu povo. Nem a roupa envelheceu, nem as sandálias se estragaram, e nem os seus pés também se incharam. Agora, irmãos, preste atenção. No deserto não tinha hospital, no deserto não tinha padaria, no deserto não tinha supermercado, no deserto não tinha maternidade, para que as mulheres, ao parirem, ao dar à luz, tivessem onde ficar acolhida. No deserto não havia plantação, no deserto não tinha água, não tinha nada. Mas Deus deu a maior prova de que a sua presença supriria todas as necessidades do povo. Amém, irmãos? É por isso que no Salmo 23 o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel. Então foram 40 anos que esse povo peregrinou. No Salmo 95, versículo 10, aí nós vemos um desabafo de Deus através do salmista. Ele diz: durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Vocês que estão aqui, os que estão em casa também, não acham que isso se repete hoje em nossos dias? A mesma coisa. As pessoas murmuram, blasfemam contra Deus, né? A gente às vezes, quando vai à feira central, eu vejo ali tantas frutas, tantas verduras, o mercado abastecido de alimento, e ainda tem pessoas que murmuram contra Deus, blasfemam contra Deus. Não era diferente aquela situação do povo, não é? Deus mandando pão, mandando água, alimento, as mulheres gerando filhos no deserto, as parteiras, as crianças nascendo em pleno deserto, tudo fluindo de forma assim, um progresso em todos os sentidos, a população aumentando, tudo, mas mesmo assim eles murmuraram contra Deus. Verso 21, portanto, verso 22: também lhes destes reinos e povos, que lhes repartistes em porções, e assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Esses reis eram arqui-inimigos de Israel. Havia os filisteus, mas esses aqui também eram inimigos de Israel. Israel, durante a peregrinação, agora sobre a égide de Josué, sofreu duramente muitas perseguições, mas eles prevaleceram contra esses inimigos e adversários amorreus. Como diz aqui, os inimigos mais audaciosos que se levantaram além dos filisteus foram esses reis: Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. Esses reis são citados por serem aqueles que procuraram exterminar o povo de Deus, mas Deus fez prevalecerem contra eles. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 23, o Senhor, através de Neemias, lembra a aliança, o pacto, o concerto que fizera com Abraão. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que tinha dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Deus não tinha feito essa promessa a Abraão lá em Gênesis? Inclusive no capítulo 15, versículo 5, o Senhor disse assim: Abraão, ele era avançado em idade, Sara era estéril, não podia mais gerar filhos, mas o Senhor chamou Abraão e disse: veja se você pode contar as estrelas dos céus.
tal será a tua posteridade. E no capítulo 22, versículo 17, ele disse outra vez: veja se você pode contar a areia que está na beira da praia, a areia do mar, tal será a tua posteridade. E Deus estava cumprindo e cumpriu tudo aquilo que havia prometido a Abraão. É como se Neemias estivesse dizendo: olha, Deus nunca decepcionou, Deus sempre foi fiel, Ele cumpriu e tem cumprido com toda a sua palavra. Portanto, não incorramos nos mesmos erros. Então, eles saíram da terra, conforme está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 37, 600 mil pessoas, 600 mil homens, afora mulheres e crianças. Veja como se multiplicou, como esse povo se multiplicou. 600 mil homens, afora mulheres e crianças. Você pode conferir isso, está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 37. Esse povo então tornou-se uma grande nação quando voltou à terra prometida. E aí Moisés morreu, Josué foi seu sucessor, deu continuidade, e Neemias nos mostra nos versículos seguintes, ele vem descrevendo, como eu disse a vocês, a fidelidade de Deus e a rebeldia do povo, desde Josué até chegar aos juízes. A narrativa continua nos versículos 24 a 26. Então entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Verso 25: tomaram cidades fortificadas e terra fértil, possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias para a tua grande bondade. Verso 26. Outra vez, é como se fosse um refrão. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Como sempre, irmãos, é que o povo é ruim mesmo. E tem mais uma coisa, vocês quando leem uma passagem dessa, vocês dizem: isso foi no tempo de Moisés. E hoje? É pior hoje, não é a mesma coisa, é pior. Porque imagine quantas milhares e milhares de crianças que esperam nascer estão sendo barbaramente assassinadas através do aborto. Para que crime maior do que esse? Então hoje a coisa é muito pior. É muito pior. E isso, meus irmãos, era para divertir o povo que estava voltando do exílio babilônico para Jerusalém. Disse: olha, vocês não repitam, tenham cuidado, não tenham comportamentos, não tenham atitudes comportamentais como o povo no passado. Conforme vemos aqui, ainda assim foram desobedientes, recebendo todas as benesses das mãos de Deus, ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei, mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti e cometerem grandes blasfêmias. Quer dizer, apesar de tudo que Deus fizera, ainda assim desobedeceram. E o pior, meus irmãos, se revoltaram contra ele ao ponto de matar os seus próprios profetas. Lá em Isaías capítulo 1, versículo de 1 a 3, é bom que a gente leia, porque essa passagem nos lembra e nos adverte também para que nós tenhamos o devido cuidado. Ele diz assim: criei filhos e os exalcei. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá.
Verso 2: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, ou os exalcei, mas eles estão rebelados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o seu dono, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Como eu citei lá em Provérbios, o Senhor diz: o meu povo erra por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra. Então a preocupação de Neemias aqui, através dos 8 levitas, era exatamente abrir o entendimento do povo. Tenham cuidado, gente, tenhamos cuidado. Verso 27, estamos caminhando para o fim. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste, e segundo a sua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Como sempre, irmãos, é por isso que no Salmo que eu li, 135, o salmista diz que Deus é um Deus sofredor. Como sempre, Ele levando toda a falta de o descaso, a desatenção, o desrespeito, a desobediência, a blasfêmia, a murmuração, Ele ainda assim se volta. Deus é muito paciente. E aí eu quero até abrir aqui um parênteses para dizer a você que às vezes, diante de certas injúrias, diante de certas provas que você passa, e eu também, diz: ah, se eu fosse Deus. Você não já disse isso? Ah, se eu fosse Deus. É como se você estivesse sabendo o que devia fazer e que Deus não sabe o que fazer. Que eu já ouvi. Eu já disse isso também. Eu já tive a oportunidade de dizer: mas se eu fosse Deus, eu ia tratar diferente desse caso. Isso é até uma blasfêmia contra Deus. Nunca mais diga isso, porque Ele sabe agir e nós não sabemos agir. Ele sabe agir porque Ele tem amor e Ele é misericordioso. Nós não temos amor, nem somos misericordiosos. Portanto, irmãos, nesse versículo 27, né? Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia clamaram eles a ti dos céus, tu os ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Ele sabe a dosagem certa para disciplinar cada um de nós. Ele sabe quantos açoites você vai suportar para se corrigir. Ele sabe. Verso 28: porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste. Preste atenção, muitas vezes. Que expressão Neemias usa aqui? Essa expressão, meus irmãos, é algo que representa o número que eles se rebelaram, desobedeceram, se comportaram insubordinadamente contra Deus. Foram muitas as vezes que em todas elas Deus disse: vou tratar, vou provar, vou cuidar, vou livrar, vou proteger, vou dar mais uma chance, vou dar mais uma oportunidade. Verso 29: testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Aqui é como se Deus tivesse revelado indignação a Neemias, porque falou através dele. O Senhor se sentiu triste em
mais uma vez castigar o povo para que o povo se corrigisse. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você, quantas vezes um filho da gente quando erra, um filho pequenininho e pode ser até grandinho também, e às vezes você pega uma palmatória e vai dar uma sova no menino ou na menina, o coração lá dentro está rasgado, não é assim? Você dá, assim, chega, é um momento muito, assim, constrangedor para um pai, mas tem que corrigir, tem que ser disciplinado, o filho tem que ser disciplinado. Se não for disciplinado, ele vai, lá na frente ele vai fazer com você aquilo que você deixou de corrigir, né? Então, veja, irmãos, o verso 29, ele está mostrando que Deus muitas vezes disciplinava, corrigia, para que o povo pudesse realmente reconhecer o quanto eles estavam errados, o quanto eles tinham se distanciado desse Deus. Então Deus tolerou isso no verso 30, no entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Quando eu leio o livro de Juízes e o livro de Reis, 1º e 2º Reis, eu gosto de comparar muito a uma montanha russa ou a uma gangorra. O povo, quando estava errado e pecado, vinha a disciplina do Senhor. Então o povo estava lá embaixo, vinha a disciplina, o povo se humilhava, se quebrantava, se arrependia, então Deus levantava um outro rei ou um juiz para que o povo voltasse à sua presença. Então o povo estava novamente no auge, voltava a estar na presença do Senhor. Mas o povo então começava a cometer fraquezas, falhas, erros e pecados. Então o povo vinha, outro Deus levantava uma nação, outro rei para disciplinar o povo então se humilhava. Por isso que eu chamo de montanha russa. Ora estava lá em cima, ora estava lá embaixo, ou como uma gangorra. Mas Deus fazia isso para o próprio bem do povo. E no verso 31, meus irmãos, para encerrar, ele diz assim: mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és clemente e misericordioso. Eu quero citar 3 textos da Bíblia como consideração final. Todos os 3 textos são muito conhecidos. O primeiro deles é que lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o Senhor nos diz, né? Gálatas 6, 7. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Essa é a primeira consideração que nós fazemos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Não se engane. Se vem disciplina, é para a tua correção. Se vem disciplina, é porque você precisa de se corrigir, né? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. O outro texto é lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. E aqui nós encontramos o Senhor dizendo para o povo, através de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 13, desculpe, versículo 13, 2:13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Agora vamos analisar isso aqui, como isso funciona. Bom, se eu for fiel, ele vai continuar sendo fiel por suas promessas para aqueles que lhe obedecem. Mas se eu for infiel, ele permanece fiel em fazer com que aquilo que eu deixei de observar, de obedecer, de fazer, vai se cumprir na minha vida por causa da minha desobediência. Então a disciplina do Senhor vai vir. Ele é fiel
Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. A bondade para com aqueles que lhe obedecem, e a justiça, né? O juízo para aqueles que são rebeldes. Considerar a bondade e a fidelidade, e a bondade de Deus, a justiça de Deus. Então, para os que são fiéis, vai vir bênção. Para os que são infiéis, Deus vai ser fiel em fazer com que o juízo seja aplicado na vida daquele que lhe desobedece. E o último versículo, o último conselho que eu quero deixar como consideração final está lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 4 em diante. Eu quero encerrar com essa aplicação. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ora, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Portanto, meus irmãos, se para os exilados que estavam vindo de Babilônia para Jerusalém, Neemias gastou um capítulo quase que inteiro, quase que todo o capítulo 9, vocês vão ver a conclusão na próxima semana, só para abrir os olhos do povo, dizer: olha, tenham cuidado, não repitam, não reincidam o que o povo fez, está aqui, tudo está escrito, porque se vocês fizeram, vai acontecer o mesmo convosco. Então, Deus nunca deixou de ser fiel, Ele continua sendo fiel, amém? Agora, Ele espera que nós correspondamos à sua fidelidade, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus por essa noite, quando nós mais uma vez abrimos o seu livro, a sua palavra, e durante esse tempo aqui nós estivemos debruçados, meditando, e esperamos que cada um aplique isso ao seu coração. Agradecemos a você, internauta, telespectador, que esteve ligado conosco. Antes, porém, desejamos lembrar a todos que nesse próximo sábado, a partir das 16 horas, nós estaremos realizando mais um Encontro Luz, o Encontro com a Luz, às margens do Açude Velho, de frente à Igreja do Calvário. Nós estaremos ali realizando mais um Encontro Luz, a partir das 16 horas até as 20 horas. Será uma tarde abençoada, quando estaremos ministrando louvor, palavras, inclusive para aqueles que estão chegando na cidade, dando boas-vindas, para aqueles que vêm brincar o maior São João do mundo. Nós temos um recado para todos estes nossos visitantes e para aqueles transeuntes que vão a caminho do Parque do Povo. Portanto, não percam neste sábado, a partir das 16 horas até as 20 horas. Desejamos a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.